A gente tem o privilégio, a alegria de receber esse homem de Deus que vai ministrar o nosso coração nessa noite. Dwight, ele serve ao Senhor, ele é pastor, ele serve ao Senhor como missionário também, está no campo missionário. Ele é norte-americano. Cadê a esposa? Vem para cá, a gente vai orar por vocês também. Jucimara, vem aqui, Mara. Nós vamos orar. Ela é irmã da Gláucia, gente. E eles estão em missão na Espanha. Estão lá batalhando na Espanha. Eles têm a Espanha no coração, mais de 30 anos, né? 25 anos. Estão na Espanha. Eles amam aquele povo. Eles estão lá levando o evangelho. O trabalho não é fácil, a evangelização lá. E nessa noite Deus vai falar conosco. Creio que Deus já falou conosco por meio dos louvores e tantos outros momentos. Mas hoje a palavra de Deus será ministrada pelo Dwight, que vai estar ministrando o nosso coração. E como igreja nós queremos orar e abençoar a vida deste casal, desta família que está inteira. São 3 filhos, né? 3 filhos, todos eles estão em missão. Nós vamos orar por esses irmãos. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida deles. Senhor, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos rogar a tua bênção sobre a vida desta família. Que o Senhor continue, Senhor, a amparar, Senhor, a vida deste casal, desta família como um todo. Que o Senhor seja o sustentáculo na vida deles. Que o Senhor os impulsione sempre na tua vontade. Senhor, que o Senhor abra portas, Senhor, providenciais na vida desses irmãos. E que eles sempre tenham a oportunidade de pregar o evangelho aonde o Senhor os enviou. Sabemos que a Espanha está no coração deles, existe uma paixão no coração deles por aquele povo, e nós pedimos que o Senhor use exponencialmente a vida dos teus servos ali naquela nação, e Deus, que a Espanha conheça Jesus, e que eles sejam instrumentos do Senhor para abençoar aquela nação, no nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração por meio do teu servo. Nós oramos e pedimos que o Senhor continue, Pai, abençoando, sustentando, amparando, fortalecendo, animando em toda e qualquer situação o coração dos teus servos, no nome de Cristo Jesus. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre eles e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o nosso coração esteja realmente como terra fértil, preparado para receber da semente da tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, hermanos. Grace and peace to you, my brothers and sisters. É realmente um privilégio para estar aqui com vocês. Segundo eu lembro, eu estive aqui faz como 6 anos, e nesse tempo Mara não estava comigo. Eu vim para um caso de papéis, mas o pastor Júnior convidou para pregar. Acho que eram como 6 anos, 7 anos, uma coisa assim, não lembro exatamente. Mas sempre um privilégio de estar entre vocês, para poder aprender de vocês, para louvar a Deus com vocês. Realmente vemos claramente que Deus está fazendo uma obra muito grande entre vocês. E é um privilégio para poder animar e falar da palavra do Senhor nesta noite. E como falou o pastor Jonatas, que Jucimara, aqui o nome é Jucimara, lá na Espanha é Mara, mais fácil. Eu sou Dwight, então não sei se para lembrar, Williams, às vezes eu digo Williams, meu sobrenome. Mas temos estado lá em 25 anos na Espanha, e como falou o pastor Jonas, nossa cunhada e irmã de Mara, Glaucia, está aqui. Temos à nossa disposição algumas maneiras para orar para nós. Temos uma carta de oração que tentamos mandar 4 ou 5 vezes ao ano. E também temos um grupo, um pouco com seguro, em Facebook. Que dizem no Facebook, se chama Conexão Madrid. E muitas pessoas querem estar porque
quase várias vezes cada semana estamos fazendo motivações, escrevendo motivações de oração, de contando histórias de esposas, oração. Então, e se os irmãos gostariam de ser parte deste grupo, se pode fazer amizade com Mara ou com Gláucia, que ela também é um administrador do grupo para ser incluído. E uma maneira mais para que vocês podem estar orando por nós, mas que saibam também, irmãos, que queremos estar orando por vós. E o que o Senhor está fazendo aqui é realmente de muito de alegria de ouvir, de ânimo de ouvir de diferentes casais que têm ido já desta igreja para o campo e de outros que estão se preparando para ir também. E isso é parte de quem somos. Agradeço muito, gosto muito do lema, do tema deste ano de semear. E gostaria de perguntar aos irmãos, por que fazemos as coisas que fazemos na vida na igreja? O porquê fazemos, por que semeamos a palavra de Deus? Por que reunimos como igreja? Por que tentamos conhecer pessoas fora da igreja, fazer amizade com eles, para pregar, para compartilhar o evangelho com eles? Por quê? Abrem suas Bíblias e vamos a ler uma porção de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. O pastor John Piper, na introdução de um de seus livros, diz uma coisa muito verdadeira. Ele diz: missões existem porque louvor não. Quando entendemos que bilhões de pessoas ainda no mundo não conhecem Jesus, nos lembramos da tarefa grande diante de nós para semear, para ir, para pregar o evangelho. E aqui é interessante que neste capítulo de Apocalipse, que por meio do escrito de João, apóstolo João, que temos aqui um trailer um pouco assim esse cenário lá no céu. E lemos assim. Vou ler em espanhol primeiro, porque minha Bíblia tem diferentes línguas aqui. Vou ler em espanhol e daí depois em português. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 9 e 7. 7 e 9, desculpa. Depois disto mirei e apareceu uma multitud tomada de todas as nações, tribos, pueblos e línguas. Era tão grande que nadie podía contar. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Depois disto, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, e do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se senta no trono, e ao Cordeiro. Amém. Irmãos, animo que esta passagem temos experimentado, eu acho que uma coisa pequena do que vai ser lá, o grande banquete com o Senhor, com esse primeiro dia que celebramos a ceia do Senhor no céu. E eu acho que tudo que fazemos em nossa vida, nossa igreja, toda programação, tudo, temos que manter este cenário, esta imagem frente de nossas mentes, sabendo que a nossa tarefa é para cumprir. Temos o privilégio de saber, de ver isto de antemão. E quão grande vai ser esta multidão de pessoas? Diz a palavra, ninguém pode contar. Vai ser muito grande.
Ninguém pode, não, nem menos tentar de contar, porque ninguém pode contar. E aqui diz que vai ser representantes de quê? De todas as tribos, todas as línguas, todos os povos da terra. Amém? E nosso desejo, tanto faz hoje, quer que estejamos, o que fazemos na vida, nossa paixão deve de ser para que haja o número maior possível de pessoas ao derredor do trono aqui, diante do trono de Deus naquele dia. Amém? E graças a Deus, aqui não diz que vai haver diferentes agrupações, denominações, vai ser batista, presbiteriano, luterano, não vai existir. Mas vai ser representantes de cada tribo, cada língua. E nós, por esses 25 anos, e se Deus quiser, outros 25, não sei, para estar pregando o evangelho em espanhol contra os espanhóis, porque nós queremos ver o número máximo de espanhóis diante do trono, louvando a Deus. A mesma coisa deve ser para nós todos aqui. Deve ser. Então, pensando nesta imagem deste cenário do céu, vamos assim a falar de algumas coisas. Gostaria de compartilhar algumas coisas que fazemos na Espanha e daí vamos voltar para a palavra de Deus para falar de algumas coisas que está acontecendo também no mundo. Como disse, nós estamos quase 25 anos na Espanha e nossos filhos todos nasceram lá. Talvez outras semanas que chegaram a conhecer a Sara, Amanda e Christopher, que estiveram conosco nesse tempo, que uma vez cada 4 anos, mais ou menos, segundo o sabático, nós voltamos para os Estados Unidos. Também aproveitamos de vir aqui. Esperamos que não tenha que ser 4 anos para a próxima vez. Mas nossos filhos, Sara já voltou para Madrid, ela mora lá, e Christopher e Amanda voltaram ontem para a Califórnia, eles estudam em Califórnia. E a coisa da Espanha e da Europa, interessante, porque dizem que a Europa, quando lemos a história, foi a Europa que, num sentido, trouxe o evangelho, a mensagem ao novo mundo. Não foi? Os portugueses, espanhóis, outros. Agora podemos perguntar, talvez questionar a veracidade da mensagem que eles levaram, mas supostamente, especialmente nos olhos deles, eles eram os países que levaram o evangelho ao novo mundo. Também vemos, quando estudamos a história, vemos que Deus fez grandes coisas na Europa. A grande reforma do século XVI, por exemplo, com Lutero. E daí depois a reforma anabatista, diferentes movimentos de Deus, que realmente que chegou para lançar o evangelho. Muitos missionários saíram de Inglaterra, de Alemanha, de outros lugares, para levar o evangelho à África, à China, à América, de muitas partes. Então, num certo sentido, eu acho que nós crentes deste lado do Atlântico, estamos realmente adeudados, devemos estar agradecidos por o que aconteceu na Europa, o legado quando eles foram para levar o evangelho, mas hoje em dia é outra coisa. Infelizmente, a Europa, dizem todos os missiólogos, historiadores, que é um continente que deu costas para Deus. É um continente pródigo, realmente. Podemos achar facilmente cidades na Espanha, Itália, Grécia, quase o tamanho de Mogi Guaçu, com apenas 1 ou 2 igrejas evangélicas. Quantas igrejas evangélicas estão em Mogi Guaçu? 200, 300, não sei, muitos. Graças a Deus, graças a cada vez que vemos aqui, mais igrejas aqui. Esperamos que seja cada vez maior. Mas podemos ver cidades desse tamanho que apenas 1, 2 ou 3 igrejas pequenas, apenas 50 membros, 40 membros.
Na Espanha, por exemplo, dizem por cada 1000 espanhóis, como 4 conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não 4 de cada 100. 4 por cada 1000. Achamos que isso está melhorando. Vemos em diferentes maneiras que Deus está trabalhando, obrando em maneiras que jamais pensaríamos. E confiamos em fé de que como a tarefa de semear é nossa tarefa de semear a palavra de Deus, sabendo que Ele diz que Ele dará a resposta. Confiando, lembrando desta passagem de Deus. Você tem prometido que vai haver muitos espanhóis, muitos europeus, muitos portugueses, brasileiros, americanos aqui diante do céu. Amém? Então, continuamente temos que lembrar. O que fazemos na Espanha para abordar, para pregar o evangelho às pessoas? É uma coisa diferente lá. Quando a Espanha dizem que é o país número 5 no mundo em ateísmo, eu não sei como podem medir isso, mas de todos os países, a Espanha fica número 5 ao nível de ateus. Ateus, Espanha, o país cristão, não? Não. Somente agora, uns 60% dos espanhóis se identificam como católicos. E menos de 15% frequentam a missa regularmente. Dizem que 60% dos espanhóis têm uma atitude negativa para com Deus. Poderíamos ter um seminário de uma semana para explicar as razões para isso. Como que é isto? Tem que entender que talvez a única expressão de cristandade que eles conhecem é a questão de cristianismo, de cumprir coisas debaixo da ditadura de Franco, por exemplo. Espanhóis de minha idade ou de idade de 60 anos, 50 anos para cima, se eles não foram à missa, o domingo ou o dia depois na escola, poderiam esperar um bom azote. Azote se diz. Castigo. Então, tudo isso, as diferentes coisas, a hipocrisia da igreja, então, tem deixado eles. Então, para nós, quando chegamos a conhecer pessoas, tentamos semear pensamentos. E um pensamento será talvez o que você acha o que você saiba de cristianismo é tudo? Será que há outra expressão de cristianismo? E se vocês conhecem algum espanhol europeu que mora aqui ou vem aqui, ou tem morado fora da Europa, fora da Espanha ou Portugal, então o entendimento vai mais aberto. Porque sabe que existem outras coisas, existem igrejas evangélicas e somente conheciam igrejas católicas ou testemunhos de Jeová, etc. Nós fazemos várias coisas e gostaríamos realmente de talvez no futuro, se Deus quiser, que alguns de vocês poderiam estar envolvidos conosco, em primeiro lugar por oração, mas quem sabe em outras maneiras. A Mara tem um ministério fantástico para mulheres que tem um blog, que milhares de mulheres sigam o blog dela e continuamente ela está tendo talheres de manualidades, de coisas, de cosmética, de cozinha para mulheres. Todo verão temos um campamento de esportes, de basquete e fazemos isso numa cidade que não tem nenhuma igreja, 15 mil pessoas, nenhuma igreja evangélica. E o ano passado tivemos 150 jovens participando 2 semanas neste campamento, onde todo dia pregamos o evangelho para eles. Então, acreditamos que Deus está movendo, vemos onde que Deus está abrindo portas. Mas, em primeiro lugar, temos que chegar até a pessoa e fazer amizade com eles. Fazemos também evangelismo na rua, mas talvez o maior fruto é de passar tempo com pessoas em amizade, morando vida, saindo com eles, batendo papo, tomando café com eles. Agora, ao voltar a Madrid,
voltamos, se Deus quiser, a primeira semana de março, e nós vamos formar parte de uma equipe nova dentro do centro de Madrid. Então, precisamos oração enquanto achar lugar para viver. Estamos começando de zero, trabalhando com outro casal, para começar uma igreja nova. É um desafio novo, desafio que temos feito várias vezes, e agradecemos vossas orações para isto. Gostaria de compartilhar algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Tenho compartilhado algumas coisas da Espanha. Vemos avanços no Evangelho em diferentes partes da Europa, mas não ainda, infelizmente, a Europa, a Espanha, é um país de semear. Ainda não, realmente, em comparação a outros lugares do mundo, não é um país de colheita. Mas por fé acreditamos no futuro será. Amém? Mas pode ser que os irmãos não sabem algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas, por exemplo, infelizmente, o Irã tem estado nas notícias ultimamente por razões difíceis, não? Possivelmente guerra e tudo isso assim. Mas talvez não sabemos, mas dizem que a igreja do Senhor está crescendo mais em Irã que em talvez qualquer outro país do mundo. Apenas há 30 anos, 40 anos, somente sabia de uns 500 crentes em todo o país de Irã. Irã é um país grande. Mas hoje em dia, irmãos, dizem que a igreja pode ser até 1 milhão de crentes em Irã. Amém? Uau! Como isso aconteceu? Porque já os missionários normais não podem entrar lá e tal, mas Deus está fazendo uma obra fantástica em Irã. Agora, muitos daqueles crentes têm sido que sair, muita perseguição na Irã. Continua, mas irmãos, devemos atingir este país de Irã com nossas orações, porque Deus está fazendo uma coisa grande neste país. Nós temos o privilégio de conhecer uma família de Irã, iraniense, que é nossa igreja em Madrid, uma família muito querida, e para escutar sua história de como quando eles tiveram que sair correndo por suas vidas, 6 meses separados de uma filha deles, não sabendo que estava viva ou morta. E daí depois se puderam chegar a Madrid e estão com trabalho, convivendo, tudo isso. Mas a história deles, uau, é para romper o coração realmente. Mas Deus está fazendo uma coisa grande, irmãos. E animo, irmãos, temos que ser de levar o Evangelho em nossas orações. Temos que actuar nas palavras de Atos 1:8, que diz: e me sereis testemunhos. É onde? Em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Amém? Nós não podemos ir a Irã fisicamente, talvez pode ser, quem sabe, não? Mas podemos ir em nossas orações, orando por este querido país, orando por Espanha, Portugal, outros lugares onde precisa muita oração. Quem diria que Argélia, um país do norte de África, totalmente o Islã, muçulmanos. Quem acreditaria que hoje em dia tem quase 80 mil crentes em Argélia? Quem acreditaria? China. Dizem que China, que em breve vai ser o país com maior número de crentes no mundo. Amém? Dizem que pode ser até 100 milhões de crentes em China agora mesmo. Uau! Como aconteceu isso? Porque com a Revolução Maoísta, os missionários foram tirados fora, pensamos que a igreja estava morta e Deus sempre tem a última palavra. Hoje em dia, dizem irmãos, que cada dia uns 30 mil chinos bautizam-se em nome de Jesus. Então, ou amanhã, se acorda, segunda-feira, pensa nisto.
Se o dia está começando um pouco leve, muito pesado, pensa, hoje eu tenho 30 mil mais irmãos em Cristo na China. Amém? Em breve, dizem irmãos que o potencial da força missionária na China vai conquistar, está já acontecendo. Muitos missionários estão saindo como tent makers, com seu trabalho, estão fazendo obra missionária, mas indo como suas profissões. Mas muitos, imagina, irmãos, dizem que China algum dia, talvez em 30, 40 anos, vai ser maioria evangélico. Uau! O país maior do mundo em população. Deus está fazendo uma coisa grande, amém? Na Índia também, lugar tradicionalmente muito difícil. Na Índia, muito difícil penetrar. Mas agora tem diferentes movimentos de igrejas que talvez 30, 40 pessoas, membros, 50, não sei, mais ou menos. Mas tem movimentos grandes de igrejas que começam outras igrejas, que ali começam outras igrejas, que ali começam outras igrejas. Isso se chama diferentes gerações de igrejas. E sabe, tem podido contar até alguns desses movimentos, até que tem 18 gerações de igrejas. 18 gerações de igrejas. Eu não posso compreender isso. Pensamos, uau, que se eu começo uma igreja e se essa igreja consegue começar outra igreja, aleluia! Essas são 2 gerações. Mas 18 gerações. Para louvar a Deus que está fazendo aí. Mas também, irmãos, existem desafios grandes. Mesmo podemos e deveríamos celebrar o que Deus está fazendo no mundo. O que Deus está fazendo aqui no Brasil e outras partes de Sul-América. Temos que celebrar, mas também, irmãos, temos que lembrar algumas coisas. A população mundial, 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. Existem um total de 17 mil grupos étnicos. Os missiólogos têm podido identificar. Não podemos olhar o mundo como países, como Nigéria, como Senegal. Não, porque dentro de muitos desses países existem muitos diferentes grupos étnicos. E na palavra, em Apocalipse, a visão de João não é diferentes países, é grupos étnicos. E tem podido identificar uns 17 mil diferentes grupos étnicos no mundo. 7 bilhões de pessoas. Mas os dados tristes, que 7 mil grupos, desses 17 mil grupos, 7 mil grupos que não são alcançados. Isso significa que menos de 40% dos grupos de pessoas ao mundo não têm comunidade indígena de cristãos crentes. Graças a Deus que muito tem sido feito nos últimos 50, 100 anos, mas deveríamos também lembrar que nunca houve mais descrentes vivendo na terra do que atualmente. Nunca havia mais. E deveríamos lembrar de alguém que disse que toda geração de crentes é responsável de alcançar esta geração de descrentes, de não crentes. Então, o que deve de ser nossa resposta? Temos que ser, irmãos, como tribo de Issacar. Uma das minhas passagens mais favoritas de missões, de plantação de igrejas, de missões, não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Eu gosto demais esse versículo, este elogio dado
a esses 200 homens de Issacar, isso não tem que, mas só ouvir, não tem que buscar. 1 de Crônicas 12, 32. De Issacar, homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. 200 chefes, com todos os seus parentes sob seu comando. Eu não acho melhor elogio, melhor cumprimento a um povo, uma tribo, uma igreja, que é isto. 200 homens, 200 pessoas que entenderam os tempos em que viviam e sabiam o que Israel tinha que fazer. Uau! Irmãos, se todas as nossas igrejas de Brasil, de Estados Unidos, de Espanha, de todas as partes do mundo, se pudéssemos, todo crente, podemos entender os tempos em que moramos, porque sabe que cada vez eu tenho um grande medo de que quando eu volto ao meu país, eu não sei realmente, não, meu contexto não é o Brasil, então não sei, mas quando eu volto aos Estados Unidos, mesmo eu acho isso também no contexto da igreja espanhola, os crentes não sabem, não entendem o povo fora da igreja. E às vezes até falamos quase outra língua dentro da igreja, e os de fora não entendem. O que está acontecendo aqui? Esquecemos como pensam as pessoas fora da igreja. E quanto mais, infelizmente, muitas vezes, quanto mais ficamos dentro da igreja, depois de alguns meses, alguns anos, todos os nossos amigos são crentes. E já não temos contato, não temos amizade com pessoas fora da igreja. Temos que saber entender os tempos em que vivemos, irmãos. Tantas vezes pensamos com razão e dizemos com muito fervor, com muita paixão, Jesus é a resposta. Mas as pessoas nem sabem o que é pergunta. Dizemos Jesus é a resposta, mas as pessoas afora, eles não sabem o que é a pergunta. Temos que estar, nós somos do mundo, mas temos que estar no mundo, entendendo como as pessoas pensam. A nossa sociedade, que na minha opinião, e cada vez tornando anti-Deus. Temos tido amigos na Espanha, crentes, que eles admitiram para nós que eles já não sabem como pensam os não crentes. Não passam tempo com eles, não tomam café. Irmãos, temos que, cada pergunta, cada verão, graças a Deus, temos uns 30, 40 voluntários, mais ou menos universitários que vêm de Estados Unidos para trabalhar conosco. Mas já meses antes, perguntamos para eles, olha, como você tem amigos não crentes? Às vezes sim, e às vezes não tem. Você, puxa, se não tem amigos não crentes aqui, e daí pensa atravessar todo o Oceano Atlântico e para começar a ter amigos com descrentes lá, não tem muito sentido. Faça agora. Todo crente, todos nós deveríamos ter pelo menos um amigo, amiga, ou dois ou três, que estamos intencionalmente passando tempo com ele ou ela, tomando café, vivendo a vida, fazendo coisas juntos, com a intenção, claro, para convidar a igreja, mas mais importante talvez é levar o evangelho e pregar o evangelho com eles, lá talvez na cafeteria, ou no trabalho, ou na escola, onde for. Temos que entender os tempos em que vivemos. E temos que saber o que Israel tem que fazer. Quando penso nisso, se todos os pastores missionários que quando realmente sabem o que tem que fazer, eu continuamente estou me perguntando, Dwight, você entende este mundo que vive? Você entende como pensam as pessoas de Madrid? E você sabe o que fazer? É minha oração, que eu saiba, que eu faça o que Deus quer, que precisa fazer.
ação. Para este tribo de Issacar não foi suficiente porque eles viram o ambiente e sacudiram a cabeça. Sua compaixão por ver a mudança os levou à ação. O grande teólogo Dietrich Bonhoeffer, mártir que morreu nos anos 45 da Alemanha. Se não tem lido um livro, uma coisa de Dietrich Bonhoeffer, animo irmãos, faça. Ele disse, uma igreja é uma igreja quando existe para aqueles que não pertencem a ela. Uau! Sabe que em muitas igrejas isso seria um pensamento, uma declaração revolucionária e não bem aceitada. Não, nossa igreja é para nós, 4 ou 5 que estamos aqui dentro da nossa fortaleza, proteção, não. Fora da igreja, tempestade, muita coisa, não. A igreja diz que não um palácio para santos, é um hospital para pecadores. E temos que lembrar isso. Aconteceu faz muitos anos no país da Índia. Uma história que bem ilustra o que Deus nos está chamando. Houve um mendigo profissional, todos os dias ele estava com capacete ali no chão, esperando moedas, coisas que pessoas poderiam dar para ele. E daí, um dia muito longe, muito sol, muito calor, ele não tinha recebido nada, um pouco de arroz, uma moeda, 2 moedas, uma coisa assim. Então ele pensou, puxa, isso já não dá, eu vou embora, vou para casa. Estava enrolando o tapete e estava preparando para voltar a casa. E de repente ele ouviu trompetas, muito barulho, o som de elefantes e coisas assim. E ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Estava entrando o exército do seu país com ninguém menos que o príncipe do país. Estava passeando por sua... Então ele pensava, não é tempo para fechar a loja, eu vou abrir de novo, porque se o príncipe está passando, então isso quer dizer que muitas pessoas vão passar em frente de mim e me vão dar alguma coisa, não? Estava pensando isso. Então, ele estava lá preparando grande procissão de elefantes, de coisas assim, de soldados. Isso. Daí veio um elefante enorme, o grande príncipe de seu país. Ficou maravilhando, uau. Tinha ouvido dele, mas nunca viu ele, nunca tinha visto ele em pessoa. E de repente, aconteceu uma coisa bem estranha. O elefante do grande príncipe parou justo em frente do mendigo. O príncipe baixou do elefante e se aproximou ao mendigo. Olhou para ele, viu que não tinha muito, mas tinha um copinho de arroz. E daí falou para ele, dá-me teu arroz, por favor. Dá-me teu arroz. O mendigo pensava, não falava, mas pensava, que nervo, não? Que nervo, este princípio poderia comprar todas as fazendas de arroz em todo o meu país e tem muita cara para me dizer, dá-me esses pouco porção, que nem me aguenta para a ceia, mas está pedindo meu arroz. Então, não sabia o que fazer, porque também não queria rejeitar o príncipe, não? Muitas pessoas olhando, então ele pensando, mas ao mesmo tempo ele tinha que comer essa noite, não? Tinha uma coisa, então ele contou 1, 2, 3 grãos de arroz para dar ao príncipe. 3 grãos de arroz. O príncipe recebeu, tudo bem, obrigado. Voltou ao seu elefante, deu os 3 grãos de arroz para o seu ajudante, aí subiu de novo o elefante,
Daí o ajudante do príncipe foi e aproximou-se ao mendigo, estendeu a mão e deu 3 moedas de ouro na mão do mendigo. 3 moedas de ouro. Nunca tinha visto tanta coisa na sua vida. Não sabia que... Então, de repente, o mendigo foi... Olha, espera, toma tudo. Olha, tenho muito mais. Toma tudo, por favor. Já era tarde. Já foram embora. Agora, nós servimos um príncipe, o rei de reis, o príncipe de paz, o rei de reis, senhor de senhores. E talvez ao princípio deste ano, talvez hoje mesmo, ele está perguntando a você e a mim: dá-me teu arroz. Dá-me teu arroz. O arroz de teu tempo. O arroz de tus talentos. O arroz de tua família, de tus paixões, de qualquer coisa. Dá-me teu arroz. Pode ser de finanças também, mas eu acho que todo o tempo, todo o talento está pedindo. Como vamos responder a Ele?